A senha é 19. Hã? A senha é qual? 1019. Aí depois fica gravado o vídeo, não? Uhum. Pronto. Bora? Bora. Fale com o povo tá chegando já, e aí você pode ficar à vontade. Então, é um prazer estar aqui nos comunicando dessa forma, para falar de um tema que, pelo menos para mim, é de fundamental importância no atual momento, que é falar de educação biocêntrica. Para muitas pessoas que nesse momento estão conosco, esse tema já é conhecido, mas para a grande maioria não é. E aí, o que seria essa educação biocêntrica? A primeira ideia que me vem é que os educadores, os formadores, sempre têm uma busca muito grande de encontrar um paradigma educacional que, de fato, atenda às necessidades não só do educador, como do educando. Isso é uma busca de todos nós, educadores. E com isso se tem tido muito tempo voltado para isso, para essa busca, e aparecem várias possibilidades. E a educação biocêntrica foi uma delas. Essa proposta, o próprio nome já diz, né, a vida no centro, a gente faz com que as pessoas busquem entender que o paradigma mais importante é o paradigma que traz a vida para o centro. Por isso a gente se apoia no que a gente chama de princípio biocêntrico, que foi desenvolvido por um cientista chileno chamado Rolando Toro, que percebeu essa necessidade de tirar o foco da visão antropocêntrica, sem negá-la, mas ampliar para a visão da vida como um todo. Né? A vida, não só a vida humana, mas a vida em todas as suas manifestações. A vida da manifestação animal, dos vegetais, de tudo. Da natureza, de um modo geral. Então, esse princípio atende a isso. E aí, a primeira manifestação desse princípio foi sistematizada por Rolando Toro na biodança. Mas aqui no Ceará, há cerca de 30 anos, mais ou menos, que a gente começou a desenvolver esse princípio também na área educacional. Mas não só no âmbito das escolas, no âmbito, na dimensão aonde o ser humano está. Então, a educação biocêntrica, ela vai às escolas, obviamente, às universidades, mas também às comunidades, aos movimentos sociais, na área organizacional. E com isso, então, a gente faz um chamado a que as pessoas se voltem exatamente para isso, para sentir a vida pulsando em todas as suas manifestações. E aí, nós da Universidade Biocêntrica, do Centro de Desenvolvimento Humano, nós já viemos trabalhando nesse período, dessas 3 décadas, e isso significa que formamos muitas pessoas. Nós fizemos a opção exatamente de formar educadores, formar multiplicadores. Né? Para quê? Para a pessoa transformar-se e transformar a realidade. Aí a gente já entra com um outro pressuposto de um outro teórico, que é também uma base epistemológica. Assim como Rolando é uma das bases, o Paulo Freire. O Paulo Freire traz essa ideia de que nós somos capazes de transformar esse mundo, transformar a realidade e nos transformar conjuntamente também. Né? E ele oferece assim muitos instrumentos de trabalho metodológicos. O Paulo Freire está cada vez mais atual e cada vez mais presente na nossa forma de trabalhar. E realmente ele, através da sua educação dialógica, ele desenvolve um pensamento crítico, que isso é fundamental, principalmente no dia de hoje, onde se busca cessear a criticidade dos educandos, né?
E o Paulo Freire ele traz exatamente essa ideia. E dentro de outro pilar epistemológico, nós trazemos o Edgar Morin, com seu pensamento complexo. E exatamente dentro disso que a gente diz que a educação biocêntrica ela é uma proposta nova e, ao mesmo tempo, uma proposta velha. É nova dentro da sua sistematização, isso sim. Mas ela é velha, ela já tem uma tradição quando ela busca atender às necessidades reais dos educadores e educandos, né? Então, dentro de tudo isso, nós já formamos muitas pessoas, né? Nós já, não só a formação em si, né? Nós fazemos cursos intensivos, cursos onde vêm pessoas de vários lugares do mundo. Nós temos um curso intensivo que nós fazemos no mês de maio e no mês de novembro. Agora mesmo em novembro nós vamos fazer um. Já vieram representantes de 18 países no mundo todo. Isso tem uma abrangência muito grande, né? Significa que as pessoas estão interessadas. E aí nós buscamos um formato de curso que é o que a gente chama de curso intensivo. Tem uma duração de mais ou menos 100 horas, durante 6 dias, num local na Praia da Redonda. A gente fica num espaço só nosso, e aí nós desenvolvemos as concepções e damos às pessoas que participam desses cursos um certificado de que ela pode aplicar a educação biocêntrica. Agora, para formar outros educadores, é preciso ter um curso de pós-graduação na universidade. Então, esses cursos nós já temos 8 turmas formadas. Isso representa em torno de quase 400 educadores já com o título de Educação Biocêntrica lá do Censo, tanto pela Universidade Estadual do Ceará, UES, como pela UVA, Universidade Vale do Acaraú. E aí, agora estamos abrindo a 9ª turma, no próximo final de semana, aliás. Essa turma, então, já é a 9ª. Nós já temos essa experiência de todas as outras. Todas as pessoas que compõem o corpo docente, elas têm especialização em educação biocêntrica, todas, né? Exatamente porque já foram as pessoas que já foram formadas dentro dessa concepção. E aí o que eu queria chamar a atenção das pessoas que nesse momento nos ouvem, compartilham, já tem pessoas aqui mandando já perguntas, é a gente ajudar nessa reflexão dessa necessidade que hoje nós temos de uma educação que faça sentido, o sentido do aprendido. Que não só a gente se paute no ensino-aprendizagem, mas na aprendizagem e desenvolvimento, que a pessoa também possa se desenvolver. O formato do curso é muito interessante porque ele ocorre num final de semana inteiro, uma sexta, um sábado e domingo. Por quê? Porque nós, como o nosso método é vivencial também, é importante a convivência. E aí estimula o aprendizado através da convivência. Então, como o método da educação biocêntrica, ele traz a vivência, que é a proposta básica do Rolando Touro, ele traz o diálogo, que é o Paulo Freire, que nos dá esse caminho, e a reflexão através do pensamento complexo do Edgar Morin. Mas aí, com o tempo, nós fomos vendo que o método, além dessas 3 abordagens, 3 aspectos, ele também impulsiona uma ação. Todas as pessoas que fazem esse curso, eles têm uma necessidade de aplicar, de atuar e de levar isso à ação do seu dia a dia, em todos os âmbitos, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, na sua vida social como cidadão do mundo, responsável por criar uma realidade que atenda às necessidades em geral. Então, o nosso método ele compõe dessas 4 categorias, né? A vivência, o diálogo, a reflexão e a ação. Então, são ideias que nós já viemos desenvolvendo, não tirando de um laboratório, não tirando de um escritório, mas testando na própria prática, né? Porque já que ela é vivencial, então nós já tivemos experiências profundas em comunidades, aqui, por exemplo, no Pirambu, na Granja Portugal, em outros lugares da periferia do Ceará e também no interior, em muitas cidades do interior. Atualmente nós já estamos trabalhando pelo menos em 3 municípios com essa proposta. E aí dentro disso
nós já sentimos o efeito que a educação biocêntrica traz para a vida pessoal, profissional e como cidadã do mundo. Então, vamos ver as perguntas. Estão perguntando, a Isabela está perguntando, como você acha, como você vê a educação biocêntrica hoje para a atualidade? Qual a importância que você vê da educação biocêntrica hoje na modernidade? Se existe diferença do tempo atrás ou não? Como eu falei no início, né, essa busca de transformação, ela é inerente à educação. A educação, ela em si, já deve ser transformadora. E, atualmente, nós, por exemplo, estamos usando um meio de comunicação importantíssimo nesse momento, que é a internet. Mas também há que ter um cuidado com a massificação das ideias. Né? Então, hoje, mais do que nunca, quando a gente trabalha dentro desse ponto de vista, de uma educação crítica, então as pessoas por si só tiram suas conclusões a respeito de tudo que está acontecendo no mundo. Nós estamos passando por dificuldades enormes no mundo inteiro, né? Um retrocesso muitas vezes em avanços que nós já tivemos em várias áreas. Então, o que acontece se as pessoas não desenvolvem um pensamento crítico? Elas vão, de fato, receber essas informações como verdadeiras. E a partir do momento em que as pessoas começam a ter esse pensamento e analisar as situações como elas devem ser analisadas, então isso pode ser uma forma importante das pessoas atuarem e estarem presentes no mundo. Isso mesmo. Ruth, estão querendo saber onde atuar com a educação biocêntrica. Essa pergunta ela é muito frequente, porque, em geral, principalmente quando se vai fazer uma pós-graduação, tem um direcionamento, né? Eu vou ser professor, eu vou atuar em tal e tal área. A educação biocêntrica ela vai desenvolver os seus potenciais de formas que não é necessário você sair de onde está, mas você melhora a sua ação nesse lugar aonde você está. Então, ela pode ser aplicada, como eu já disse, em todas as áreas da dimensão humana. Só que, a partir do momento em que eu estou dentro de um processo de fortalecimento da minha identidade, o que acontece? Eu ocupo meu lugar no mundo. E aí, eu ocupando o meu lugar no mundo, eu presto um serviço aonde eu estou. Então, em geral, as pessoas fazem essa pergunta que é natural fazer, mas o que eu costumo dizer é exatamente isso. Não precisa você mudar de lugar onde você está. Porque, de fato, você vai potencializar aquilo que você escolheu fazer na vida. Seja onde for. Se for, por exemplo, numa empresa, num banco, como nós temos exemplos muito concretos de pessoas que trabalham no banco e modificaram a sua forma de estar ali, né? Buscando trabalhar de forma prazerosa, desenvolvendo o que é uma das categorias básicas da educação biocêntrica, é a inteligência afetiva. Porque como nós trabalhamos exatamente considerando que a nossa identidade se fortalece na presença do outro, na presença da natureza, que é a vinculação com o todo, né? Quando eu estabeleço, eu fortaleço esses vínculos, eu fortaleço a minha identidade. Então, essas são duas categorias importantíssimas, o fortalecimento do vínculo e a inteligência afetiva. E dentro daquilo que o Paulo Freire sempre falou, temos uma outra categoria que é a conscientização. Que momento é esse que a humanidade vive? Que momento é esse que o Brasil vive? E aí, a partir dessas reflexões, eu vou atuando de forma a transformar aquilo que não gera vida. Porque a educação biocêntrica, ela trabalha gerando vidas, aonde você está. Eu agora que quero saber. Sim. Eu quero saber quem é Ruth Cavalcante que se mistura com a educação biocêntrica. Eu sou uma educadora, né? Eu trabalhei, minha primeira experiência, agora nesse momento, está até me lembrando isso, porque minha primeira experiência como educadora foi ainda na década de 60, no movimento de educação de base. E eu era professora locutora, né? Nessa época não tinha internet. Então eu tinha alunos, como eu estou tendo agora vocês, que eu não sabia quem são, né? Através do rádio. Tinha momentos da gente ter cerca de 3.000 alunos de uma só vez, na área do campo.
das regiões subdesenvolvidas do Brasil naquela época, né? Então, o movimento de educação de base foi uma escola, e esse movimento de educação de base era justamente trabalhando dentro da concepção freiriana. E Paulo Freire assessorava esse movimento. Então, a minha experiência veio daí. E eu fui fazendo, então, me aperfeiçoando dentro do MEB mesmo, já fazendo o curso de pedagogia. Depois, na Alemanha, onde eu vivi 6 anos, eu terminei fazendo psicopedagogia e fui aprofundando cada vez mais, né? Até que, ao voltar para o Brasil, logo que houve a anistia no Brasil, eu voltei e retomei toda a educação popular, como eu trabalhava antes, né? E aí foi o instante em que entrei em contato com essa concepção do princípio biocêntrico e comecei a desenvolver também na área da educação, tanto a educação infantil na época, como na universidade e nos movimentos sociais, onde trabalhávamos justo com a alfabetização de adultos, com a educação popular. E fomos desenvolvendo essa proposta da educação biocêntrica, que hoje já considero que está consolidada. Não está mais dentro apenas de um sonho, ela é uma realidade de fato. Você consegue ver? Se você não conseguir, aí você bota seu óculos. Mas manda um abraço para esse povo. Aqui é tudo leve. Ai, são as pessoas que estão aqui se comunicando. É. A Isabelle Brito, né? A Crica Carreiro, mamãe Crica, que bom. A Roseane, a Cândida, muito bem, Cândida esteve domingo no Parque do Cocó, né? Isso. Fazendo biodança no Parque do Cocó. A Leonice, que também esteve lá no Parque Botânico em Calcaia. E a Mariana. A Mariana de Limoeira, a Mariana Costa. Ai, a Mariana de Limoeira. Que bom que o pessoal do interior Tá também está vendo? vendo. Quem tá vendo também é o Augusto Madalena. O Augusto Madalena na Espanha. Olha que chique! Na Espanha, Augusto. Que bom, Augusto. Em março eu vou estar aí, exatamente levando o curso de educação biocêntrica aí. Olha, o Darlildo Lima está perguntando assim, além de Edgar Morin e Leonardo Boff, quais estudiosos atuais vivos que ajudam a fortalecer a educação biocêntrica? Tem alguém? Claro que tem. É porque ele está se referindo ao Rolando Touro, que já faleceu em 2010, né? E ao Paulo Freire, que faleceu em 97. Aí ele pergunta se além do Edgar Morin e além do Leonardo Boff, você tem alguém? Tem, que não são das bases epistemológicas, né, desse tripé, mas são também contribuintes. Por exemplo, nós temos o Friedhof Capra, que também nós estudamos bastante o Capra, porque ele tem exatamente esse sentido das conexões através da teia da vida, né? E nós temos, eu já ia falando, mas não está vivo, que é o Vygotsky, mas nós temos vivo, quem mais? A Maria Cândida Moraes, ela dá uma excelente contribuição também, né? É uma estudiosa e parceira do Edgar Morin também. E nós temos o Roberto Crema também, né? Com a visão holística da educação, que se aproxima muito do Roberto Crema. Inclusive, ele foi um dos que iniciou com Rolando Touro o desenvolvimento da biodança aqui no Brasil. Ele em Brasília, né, ele foi um dos iniciantes. Então, Roberto Crema também, mais precisamente com a concepção holística, ele também é um dos que está vivo, que vai estar aqui, inclusive, no próximo mês de novembro. Olha, a Ana Natália diz assim, uma formação integradora que nos fortalece como seres humanos e nos faz refletir nas nossas ações. Mande um beijo para ela. Aí são nossos alunos que nesse momento tá estão vendo? Tem mais aqui, ó. Que bom. Então, a Maria do Rosário, será Rosário lá da Paraíba? Não sei. Pergunte a ela se é, viu? Viu, Rosário? Eu quero saber se é você da Paraíba. A Carolina Teles, muito bem, da turma... E da T14. E a da turma 8, da educação biocêntrica e da formação de biodança. E a Rosa também, nesse momento, está vendo. A Rosa vai já concluir o curso, né, Rosa? Eu fui orientadora do trabalho do TCC da Rosa, que é sobre os rituais divinos, que é uma vivência pedagógica importante da educação biocêntrica. Então, nós trabalhamos com a vivência pedagógica, né, que é uma vivência ontológica, ao mesmo tempo que desenvolve o ser, é uma vivência que a gente aprende com ela, por isso que a gente diz que ela é ontológica e epistemológica.
E aí os rituais de vínculos, que a Rosa está escrevendo sobre eles, é um das vivências, dos elementos da vivência pedagógica que embasa muito o nosso curso. Ruth, qual foi a sua necessidade de sistematizar a educação biocêntrica? Como foi isso há 30 e quantos anos atrás? Desde o início da década de 80, né? É, como foi isso lá no início e se houve transformações, se houve modificações ao longo dos anos? Exatamente porque, pela crença, né, de que eu, não só eu, porque a educação biocêntrica é muito importante que se diga que ela é uma construção coletiva também. É claro que eu tive um papel aí, mas ela é uma construção coletiva, onde muitas pessoas, principalmente os componentes que compõem hoje a Universidade Biocêntrica. Então, o César Wagner deu uma contribuição fundamental para o desenvolvimento, não é, dessa proposta, e os outros componentes da Universidade Biocêntrica hoje também. E era exatamente por isso. Se nós queríamos formar pessoas, se nós acreditávamos, tínhamos esse sonho de que a educação biocêntrica poderia estar em todos os lugares, era necessária uma sistematização. E aí você vai me permitir que eu mostre aqui o nosso livro, porque esse livro aqui realmente, esse já é o terceiro livro que a gente escreve sobre a educação biocêntrica, mas ele hoje, ele tem uma sistematização completa daquilo que a gente trabalhou nesses 30 anos. É claro que daqui a pouco, na próxima edição, já vai ter novidade, mas até agora ele satisfaz em todos esses âmbitos que a gente já comentou aqui, né? Esse livro de educação biocêntrica, ciência, arte, mística, amor e transformação. A gente quis colocar no título exatamente tudo que a gente pensa e quer que aconteça com a educação biocêntrica. A arte, ela é fundamental. Um dos elementos também da vivência pedagógica é a arte e identidade, aonde as pessoas, através da sua expressão no mundo, através do seu viés artístico, né? E aqui eu estou diante de um artista, né? A Daniele, que se expressa exatamente e leva, dentro dessa sua expressão artística, toda a concepção que nós temos do ser humano na sua inteireza. Né? Monona Arguello, tá certo? Está vendo a gente. Ela fala em espanhol. A Ruth em si mesma nos fortalece e fortalece todos os companheiros biodançantes. É porque ela fez o curso intensivo. Tá né? vendo? Exato. Quantas pessoas de quantos países já participaram desse curso? Tem noção? Tem. 18 países já participaram. Né? Agora, pessoas é difícil da gente mensurar assim quantas, né? Mas já foram 18 pessoas que nos deram essa grande honra de vir até aqui. Né? Agora, por exemplo, agora em novembro nós vamos estar, já começamos a... Começa quando? No dia 9 de novembro, de 9 até 13, 14 de novembro. E nós já temos pessoas inscritas da América Latina inteira, e inclusive também da Europa. Né? E também eu queria anunciar que no próximo mês de abril nós vamos fazer o 3º Congresso Latino-Americano de Educação Biocêntrica. Nós fizemos o primeiro em Mendonça, na Argentina. Depois nós fizemos ano passado aqui, Fortaleza. E desse encontro aqui de Fortaleza nós tomamos a decisão de voltar para a Argentina, porque na Argentina eles têm desenvolvido um trabalho fantástico, porque a quantidade de gente que já veio fazer a pós-graduação aqui já deu uma sustentação para muitos trabalhos que eles estão fazendo lá. Então nós vamos realizar o 3º Congresso Latino-Americano no próximo ano. No Brasil, onde temos a educação biocêntrica? No Brasil, em vários lugares também. Agora, como pós-graduação, nós temos apenas aqui no Ceará e no Rio Grande do Sul, em Santa Cruz, na Unisc, é uma universidade também comunitária, que já fez 2 turmas de pós-graduação. Em mais lugares? Não, pós-graduação não, mas aqui no Ceará nós já estamos na 9ª turma, é onde tem mais desenvolvido. Né? Agora, cursos de formação em vários lugares, nós já fizemos em São Paulo, em Brasília, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, em vários lugares nós já fizemos curso de formação. Quais as dificuldades que Ruth Cavalcante vê para a expansão da educação biocêntrica hoje no mundo?
nesse momento aqui, nós estamos rompendo com uma dessas dificuldades, que é tornar conhecida a proposta, né? Então, é muito difícil no mundo em que nós vivemos, em que existem determinados territórios, né, que são propriedades de algumas empresas, que têm toda uma forma de como divulgar os seus trabalhos, é muito difícil para nós chegar a que as pessoas conheçam essa proposta. Então, por isso que eu digo que nesse momento nós estamos rompendo com uma dessas formas, que é buscar a comunicação, né, e que as pessoas tomem conhecimento disso. A partir do momento em que toma conhecimento, o interesse aparece. É muito significativo isso, né? De que basta que as pessoas tenham uma mínima de experiência que já, de fato, assume o compromisso. Qual a maior transformação humana que você vê quando esse humano se encontra com a educação biocêntrica? Se a gente levar em consideração de que o ser humano é um ser social, necessita da presença do outro, então, quando ele vivencia essa experiência de fortalecer os vínculos com os outros, de se conhecer também, né, porque é o vínculo consigo, e quando começa a estabelecer esse vínculo com a totalidade, desde o resgate o prazer de estar na natureza, até a relação com o divino, com o sagrado, que também faz parte dessa visão transcendente da educação biocêntrica, então essa transformação se dá de forma natural. E aí, fortalecendo esses 3 níveis, consigo, com o outro e com a totalidade, naturalmente as pessoas vão resgatando, trazendo de volta aquilo que é o essencial do ser humano, é ser inteiro diante de si mesmo e do outro, e de tudo que ele cerca. Quais os planejamentos para a educação biocêntrica no ano de 2017? 17 já está terminando, nós temos ainda, nesse momento, como eu falei, fechar essa turma, né, que já está praticamente pronta, que vai começar agora na próxima sexta-feira, né? Hoje é terça, hoje é segunda. Começa que dia? Começa exatamente sexta-feira, dia 6. E aí, essa ainda está aberto, né, as inscrições, então isso é importante, essa nova turma se fechar. Esse curso de intensivo, né, em novembro, e outros trabalhos que nós já estamos fazendo, desenvolvendo em outras comunidades, né? Trabalho que nós estamos desenvolvendo em Capuí, em São Gonçalo do Amarante, em Maracanaú, são lugares onde a gente está, nesse momento, com projetos de desenvolvimento dessa proposta. E para o próximo ano também, segue a mesma coisa, mas a importância da gente participar desse 3º Congresso Latino-Americano em Buenos Aires. Fala um pouquinho mais do curso, como é carga horária, quantas vezes no mês, como é? Como eu falei anteriormente, uma das intenções é a gente fortalecer os vínculos, né? Da convivência favorece isso. Por isso, nós fizemos a opção de ser um curso uma vez por mês apenas, mas de forma intensiva. No final de semana, que às vezes a pessoa pensa que vai terminar esgotado. Pelo contrário, termina com vontade de ter mais. Porque é uma forma leve de passar, é uma forma que a gente trabalha com bastante música, trabalha a interação de fato entre as pessoas. Então, é um final de semana. Agora, esse curso, a 9ª turma, vai ser o primeiro final de semana de cada mês, né? São 14 meses, e depois tem o famoso TCC, que não é uma coisa do outro mundo, porque a pessoa já vai se preparando de tal maneira que também resgata o prazer de estudar, de construir o seu conhecimento, de elaborar teoricamente o seu conhecimento, e então não se transforma nesse grande peso que muitas vezes acontece quando as pessoas necessitam sistematizar o seu saber. Então, o curso se dá dessa forma. É um corpo docente que tem toda uma experiência com a educação biocêntrica já, né? E que torna o curso de uma qualidade muito grande e também de forma muito prazerosa a convivência entre os alunos e os professores. Ruth, manda um beijo para esse povo, daqui para baixo.
Olha Maria aí. Selma, a mãe do Nacélio, Olha aí, o Nacélio não pôde lá de ver. Limoeiro, nasce lá de Limoeiro, muito bem. A Yara Lima, a Yara também é facilitadora de biodança e também trabalha com educação biocêntrica. E todas as pessoas aqui, tem o povo É. da turma 14, né, que estão agora ouvindo, e também da turma 8 e da turma 7 de educação biocêntrica. Então, de fato, eu quero mandar isso e dizer o seguinte, que à medida que vocês se comprometem dessa forma que estão se comprometendo agora, é um indicador de que a educação biocêntrica só vai ampliar-se cada vez mais. A expansão dela será incontrolável, porque vocês estão assumindo isso. Tem duas perguntas aqui. Uma, onde é que vende o livro? Sim. E uma é, deixa eu ver aqui que passou, como aplicar essa educação biocêntrica, que acaba sendo um pouco distante das nossas rotinas, do que a gente aprende no dia a dia. Então, como aplicar no dia a dia, de forma que dê resultados? Você orienta alguma forma? A venda do livro se dá lá no CDH, Centro de Desenvolvimento Humano, que fica na rua Marcondes Pereira, 1266. E aí você também, através da Universidade Deixa um Biocêntrica, recado. você pode ligar, deixar um recado e a gente vê como é que faz. Então, é a aplicação da educação biocêntrica. Muitas pessoas dizem, quando a gente começa a teorizar muito sobre a educação biocêntrica, de que é uma grande fantasia, uma grande utopia, e não é. E não é. Eu estou dizendo isso porque eu aplico a educação biocêntrica há 30 anos, aonde eu estou. Então, é como eu disse antes, quando você se apodera da sua identidade, fortalece os seus potenciais, então você aplica aonde você está, na forma que você mesmo vai descobrir como. Né? E a isso não precisa ter um lugar determinado. Muita gente cobra isso. Vamos abrir uma escola biocêntrica. Abrir uma escola biocêntrica é um grande sonho mesmo, não é? Como ter uma empresa biocêntrica, como ter uma comunidade que funcione dentro dos pilares da educação biocêntrica, mas são as pessoas que vão realizar esse trabalho. É a sua transformação, é o seu empoderamento de todo esse saber e essas ideias que vai dar condição de você aplicar. Ó, Kita tá vendo, mãe, um beijo. Sim. E aí já organize suas despedidas e fale o que você quiser. E aí vamos reforçar o convite Sim. para a turma 9 de Educação Biocêntrica. Isso aí é importante. Eu acho que, à medida que vocês que tiveram a paciência de estar até agora, né, me acompanhando nessa reflexão sobre a educação biocêntrica, se dê o direito de fazer a primeira experiência. Aliás, se você se matricular no curso e depois você achar que não pode, ou por questões financeiras, às vezes até por algum outro caminho que aparece, a pessoa tem que viajar e tudo mais, não tem nenhum problema você interromper o curso, nenhum. Mas se dê o direito de participar do primeiro módulo para que você tenha uma ideia do que significa de tudo isso na prática que nós dissemos. E outro que eu quero finalizar dizendo o seguinte, essa forma como nós trabalhamos agora é uma forma de sanar um dos principais problemas, como você colocou, de por que a educação biocêntrica ainda não está no seu devido lugar. É exatamente porque falta comunicação. E através desse meio aqui, da comunicação que vocês colaboraram com as suas intervenções, as suas perguntas, as suas contribuições, é nisso que a gente acredita. E vamos apostar de que nós podemos usar esses meios e, através dele, tornar esse saber ao alcance de todas as pessoas que têm interesse. Ó. Aqui está a Vera Barreira. Vitor Barroso. Aí o Vitor, da Argentina. Deixa eu ver. Varela, Luiz Varela. É um parente do Varela, que também a gente usa. Tá vendo? Varela. Ciomar. A Ciomar, muito bem. Aline Matias, Pedro Vitor, todo mundo. Sim. Da Parnaíba, o Pedro.
Certo, muito bem. Então, nós tivemos aqui alguns estados participando e alguns países até, né? Isso. Muito bem. Então, minha gente, boa noite. Eu espero que tenha despertado um pouquinho em vocês a curiosidade, a necessidade de conhecer um pouco mais sobre essa proposta. Boa noite, um abraço para todos e muito obrigada. Aqui está, então, a idealizadora desse momento, que é uma aluna da turma 8. Né? Então, gente, também estou concluindo esse curso que transformou minha vida. Transformou minha vida porque me fez melhor, mais capacitada. Esse livro é maravilhoso. Vou até ver a possibilidade, Ruth, de colocar um link para venda direta, tá, gente? Todo mundo perguntando onde pode adquirir. E em Fortaleza, na Marcondes Pereira, no CDH. 1266. CDH é Centro de Desenvolvimento Humano. Exato. Tem quantos anos? Tem 36 anos. E nesse mês de setembro fez 36 anos. Exatamente. De serviços completamente atuantes. E a Ruth é essa pessoa que a gente ama e que tem toda essa contribuição na nossa vida. E que todos possamos nos encontrar na turma 9 Sim. de Educação Biocêntrica, que já está aí quase formada. Mas, como a Ruth acabou de dizer, se permita conhecer um pouco mais da educação biocêntrica. E se de repente acontecer algum problema ou você de repente não gostar, não tem nenhum problema, né? Mas vá lá nos conhecer e conhecer um pouco mais desse universo que transforma mundos. Muito obrigada, boa noite. Manda um beijo pro povo. Obrigada, então. Um cheiro. Um cheiro cearense para todos. E até qualquer outro momento que a gente se encontrar. Muito obrigada.